Bom dia novamente para vocês. Ai, obrigada, Vanessa. Bondade sua. Bom, Oi. tanto tempo que a gente não se vê, né? Dá vontade que todos liguem as câmeras, mas não é possível, porque senão o sistema sobrecarrega e a gente precisa daí parar, pausar a vídeo, tá? Então, hoje eu vou ficar com a câmera. O Eliseu também, ele entra daqui a pouquinho, tá? Com a câmera ligada, e a gente vai conversando assim, através, do áudio, através do chat aqui do lado esquerdo de vocês, aí vocês podem estar fazendo as colocações, tá? É, Perguntas podem ser feitas, então, aqui do lado, tá? Do lado esquerdo da tela, colocações também de vocês, tudo ficará salvo, tá? É, o espaço para dúvidas e questionamentos, assim, em áudio, a gente pode liberar daí no final da vídeo, tá? Para facilitar a comunicação de todos, vocês podem desligar o áudio de vocês, né? Só o microfoninho. Na tela tem um microfone e tem um telefoninho. Então, vocês podem desligar só o áudio de vocês. Só clicar em cima que ele desliga. Isso, Cida. Isso mesmo. A nossa videoconferência já está sendo gravada, tá? Ainda hoje, no período da tarde, ela provavelmente estará disponível na plataforma para todos vocês. Faltam 2 minutos para a gente começar, e nós temos aqui quantos? Me ajudem a ver aqui. Nós temos 107, tá? Então, nós somos 167 professores do maternal. Tá? Então, aí tem mais ainda uns minutinhos aí para que todos entrem. Elaine Alves Queiroz. Celina. Adriana Marieta. Oi? Bem, 10h30 agora, vamos Adriana iniciar também. pontualmente, pontualmente nossa videoconferência, às 10h30. Ok, Vanessa Ladeira, tá sem vídeo e sem microfone ligado, isso mesmo. Meu Adriana áudio está oscilando? está me Eu ouvindo? vou tirar o fone para ver se fica melhor. Adri... Eu deixei com o fone, porque se a minha cachorrinha latir, não incomoda, não atrapalha. Mas vamos ver aqui sem o fone se fica melhor. Bem, bom dia. Se todos vocês estiverem me ouvindo, quem está ouvindo, coloca um sim aqui do ladinho do chat.
Quem não está ouvindo, eu vou colocar uma dica aqui no grupo, tá? A dica é a seguinte: clica neste telefoninho que está aí embaixo do slide, que aparecerá, tá? Aí vocês aparecerá uma tela e vocês vão ter que aceitar daí o áudio, não o microfone, tá? Ajudem-se aí no grupo, por favor. Mas então, vamos lá. Vandeli, sumiu o áudio? Estão me ouvindo? E agora, estão me ouvindo? A Lidiane está me ouvindo. Janete também. Silmara não. Quem não está me ouvindo é algum dos ícones embaixo da tela de vocês que está sem clicar, tá? Ok, então? Bom, a pauta de hoje, então, ela tem três situações, tá? A primeira, eu vou falar com vocês sobre os objetivos, tá? De forma bem sucinta, dessa etapa 3, tá? Desse último bloco de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que vocês receberam e já estão colocando em prática. O terceiro momento é a devolutiva da avaliação de reação da plataforma, tá? É a última tarefa da ambientação que vocês fizeram e responderam aquele questionário. A quarta, a quarta etapa que a gente vai falar um pouquinho são as considerações técnicas. A gente vai ajustar ainda aqui algumas dúvidas que vocês tiveram, que vocês tiveram. Aí, eu gostaria que vocês colocassem as dúvidas no chat, tá? E para encerrar, o Eliseu, né, nosso coordenador de normas ali aqui do centro de formação, ele vem falar com a gente sobre a proposta de formação, tá, de formação continuada, relacionada aos cursos e demais informações importantes.
Gente, só um minuto, eu estou respondendo aqui no chat para quem não está conseguindo. Quem está sem áudio é porque desligou os dois ícones. É sim, Vandeli. A Vandeli e a Romilda também podem desligar, tá? Bem, eu inicio aqui com essa tela, tá? Inicio aqui com essa tela para vocês, com a tela, para vocês pensarem um pouquinho, como vocês estão vendo, como vocês estão vendo tudo isso que estamos vivendo. Eu coloquei aqui algumas imagens, para a gente ver o quanto vocês, né, não deu para colocar de todas, mas o quanto vocês trabalharam, o quanto vocês estão criando, estão ressignificando a prática de vocês, né? E aqui tem a Cida, tá aí? Cida tá ouvindo? A Adriana, a Vanessa Ladeira, a Lidiane, e esse beijo maravilhoso aqui é da Ângela, né? E nós estamos numa época em que precisamos tanto de afetividade, nós precisamos tanto de empatia, e eu vejo isso nos vídeos que vocês produziram, tá? Que eu pude assistir, que eu pude escutar, né? Os áudios aí, o áudio do Valmor, o Bom Dia do Valmor para as crianças, e de muitos outros de vocês que fazem a diferença nesta época de isolamento. Então, eu queria que quem estivesse me ouvindo colocar uma palavra aqui no chat de como vocês estão vendo tudo isso. Quem vai começar? Muito bem, Lidiane. Lidiane já começou, já estreou aqui. A imagem, ela traz aprendizagem. O que mais? Quem poderia escrever outra palavra? Desafiador, Janete. Saudades, Jussara. Novas experiências, Valdecir. Muito bem, empatia.
novos tempos, laços afetivos. Quem falou? A Josiane. Como é que pode, né? A gente ter como canal de comunicação uma tecnologia e construir laços afetivos, né? E isso está sendo possível. Nós vemos aqui, olha, muito aprendizado, Luciana Gomes, a Lidiane, reinventando a Juliane Zenetoni, né, Juliane? Eu tenho decorado o nome de vocês e pelo nome, sobrenome, e lembro das falas de vocês, das postagens de vocês, e hoje, pelas palavras que vocês estão colocando, por tudo que nós fizemos nesse curso de ambientação, nós vemos que nós construímos o que? Vínculos, né? Podemos nos conhecer um pouquinho melhor. Então, nós sabemos que é possível, sim, através de uma tecnologia, a gente construir vínculos, laços afetivos. Olha o beijo da Ângela, né? Olha o sentimento que ela está colocando para suas crianças, né? A intencionalidade aqui da Cida, a Lidiane, né, com o filho. Então, vocês estão se reinventando, se inovando e ressignificando a prática, né? Fazendo de uma outra forma. E como o Daniel disse no chat, ele falou assim, é uma oportunidade para a gente se reinventar, para a gente fortalecer vínculos, né? E que nós não seremos mais os mesmos. Obrigada, né, pela participação, só tenho a agradecer a vocês, por tanto empenho de vocês, por tanto carinho, por tanta dedicação, tá? Em tudo que vocês fizeram e continuam fazendo, né, na prática aí com as crianças. Mesmo à distância, a afetividade, a empatia está presente nas ações de vocês. É isso que é a minha intenção em trazer essa foto, né, de vocês para a gente sentir isso, tá? Eu vou mudar, obrigada pela participação. Eu vou mudar a tela aqui para a gente dar prosseguimento, tá? A Maria Tereza da EMEI, acho que é da EMEI Glaus, Maria Tereza Marques, não me lembro da escola, mas eu trouxe uma fala da Maria Tereza aqui na próxima tela do slide, que é essa aqui, olha. Enfim, essa nova etapa em que estamos vivendo, mais cedo ou mais tarde, iria chegar. Já que vivemos em um mundo globalizado e tecnológico, e esses não poderiam ficar fora da educação. Então, agora, nós, educadores, temos que nos ajustar a essa nova realidade, aprendendo a manusear a tecnologia, abrindo acesso para discussões e se atualizando para nos adequarmos a essa nova era. Foi um apontamento que ela fez na avaliação, eu achei bem interessante para compartilhar com vocês. Estão vendo aqui? Tem uma bolinha que fica andando pela tela, tá? Sou eu que estou apontando aí para gente ir se localizando. Que bom, Marcos. Bonitas mesmo, né? Essa nova era chegou mais rápido do que a gente pensava. A pauta eu já li com vocês, então algumas considerações dos nossos objetivos. Bem, a escola foi para casa e a casa foi para a escola, vice-versa, né? Então nós temos aqui uma situação bastante diferente, mas que estamos dando conta sim. E aí eu queria ler uma frase que é da presidente da Undine. Ela diz assim: a cada fase torna-se mais difícil para manter este vínculo. Mas o que ela quer dizer? Que a cada fase a gente aprende, ganha novas habilidades
para a gente fazer melhor, experiências novas para a gente fazer. A gente não sabe, não tem uma receita pronta. É a cada fase que nós vamos se ressignificando e fazendo novamente. Quando nós fizemos a primeira etapa dos objetivos e as vivências, nós colocamos uma rotina para a semana, né? Que respeitasse os direitos de aprendizagem e respeitassem também os eixos norteadores, que são as interações e as brincadeiras. Então, essa rotina que hoje eu trago aqui para a gente relembrar, um dia da semana ouvir histórias lidas e contadas, outro dia criar, desenhar, pintar e construir, outro dia ouvir e conversar, dançar, ouvir música, se divertir. Então, os direitos estão aqui permeados. Quais são os direitos mesmo de aprendizagem? Podem escrever aí no chat os direitos de aprendizagem. Vamos ver aí, vamos lembrando. Lembra do nosso encontro 27 e 28? Enquanto vocês escrevem ali e lembram desses direitos, isso, Lidiane, o primeiro, eu vou falando um pouquinho dessa semana, tá? Essa semana, então, ela precisa continuar, isso, muito bem. Ela precisa continuar contemplando essa rotina. Essa é a rotina semanal. Nós temos uma rotina, cada família tem a sua rotina, que ela precisa ser respeitada. E nós vemos que a rotina que vocês estão trabalhando em cima dela, que o centro de formação começou, ela é baseada, né, nesses direitos que vocês estão colocando aí, tá? Por isso que a gente precisa continuar seguindo essa rotina, tá? Até porque constatado, né, os vínculos com a família, e é uma forma de respeitar essa família que muitas vezes vai realizar a vivência à noite, de manhã, enfim, no horário que essa família tem, né, para dedicar a essa criança. Mas o importante é isso, é que essa família dedique esse tempo para garantir esses direitos para as nossas crianças. É tudo que a gente sempre quis, né? Que os pais brincassem, lessem, contassem histórias, convivessem com os filhos, conversassem. Então, nós temos aqui, queria trazer para vocês um alerta. Esse alerta é em relação às telas. O uso de telas, ele não é indicado para a primeira infância, isso nós já sabemos, não é? E temos aí como referencial teórico, como referências, o programa, o site da Fundação Maria Cecílio Souza Vidigal, né? Se vocês quiserem estudar mais sobre o assunto. E lá a gente tem muitas considerações sobre a primeira e a primeiríssima infância. Então, tem um tempo que a criança pode ficar, né, na frente da tela, mas isso pode prejudicá-la. Então, por isso que as atividades da semana, elas são indicadas para fazer para orientar os pais. Como nós vimos aqui no vídeo da Silvana Ilha, ela orientando os pais a fazerem a cabana. Então, ela montou várias cabanas, não é? E mostrava para os pais como brincar com as crianças. Nós temos também a situação de que muitos pais não sabem, então, muitas vezes, tem professor aí andando em cima de corda, brincando de equilibrista, para ensinar os pais a brincarem, né? Então, isso precisa continuar acontecendo.
E em defesa da criança, a gente alerta que a educação infantil não é a distância, tá? É a brincadeira, é a vivência, é a experiência ali do pai, do familiar com ela, tá? E esse vínculo, esse tempo, né? A gente tem visto que vocês têm feito muito bem através dos vídeos aí, contando uma história, cantando uma música, onde a criança vai ouvir sua voz, te ver, né? E isso vai matar um pouquinho a saudade de vocês. O diferencial dos objetivos que vocês receberam, que eu queria mencionar aqui, é que vocês receberam eles nessa terceira etapa com os saberes e conhecimentos. Gente, com os saberes e conhecimentos. Esses saberes e conhecimentos aqui, vocês podem perguntar se tiver alguma dúvida, mas eles estão na DCM, tá? Nós incluímos o que está lá. Tem aqui uma observação que eu gostaria de ler para vocês. Classificações de gêneros e portadores são anuais na DCM. A escolha dos gêneros para serem compartilhados com as famílias, aí ficará a critério do professor, de acordo com o que é possível providenciar às crianças e às famílias, respeitando as diferentes realidades. Por exemplo, eu sei que a Emei Flávia, ela compartilhou livros, tá? Com as famílias. Então, fica difícil. Então, a gente determinar, né, quais os gêneros deveriam aparecer. Então, fica a critério para cada professor a escolha desses gêneros. Por exemplo, tem uma professora que fez várias tirinhas de quadrinhas, outra fez de parlendas. Então, elas distribuíram na hora que o pai vai pegar o material, esses gêneros, eles são também entregues para os pais da forma com que a escola puder, né, respeitando as diferentes realidades, a gente sabe disso, tá? Então, por isso que não foi definido por bimestre ou por etapa os gêneros. O mesmo acontece com os gêneros do campo de experiência, espaços, traços, espaços, misturei, traços, sons, cores e formas, né? Que trabalha com a música, com os sons. Então, aqui, olha, temos aqui a indicação dos gêneros. Por exemplo, para o maternal 2 é samba e rock, né? Para o maternal 1 são os clássicos. E eles são anuais, étnicos, indígenas, africanos. Então, fica de acordo com a realidade e o interesse das famílias aí, tá? É isso que eu queria falar. Os pintores, da mesma forma, aqui nós temos aqui indicações de pintores, tá? Também. E fica de acordo com a realidade da comunidade aí, a realidade da escola, a disponibilização de materiais que eu posso, tá? Que eu posso estar disponibilizando para as famílias no momento em que vão para a escola pegar esse kit. Tem escolas fazendo um trabalho muito bonito, como a Merilau, né, que tem acompanhado os kits, materiais que tem entregue, e outras EMEIs também, EMEIs e escolas, né? Nós temos a escola Hilda com a gente, Antônio Felipe. O que está grifado
riscado no objetivo é o que é muito complicado para se trabalhar. Por exemplo, aquele objetivo lá que é descrever, relatar, o que eu risquei sobre ele, sobre a palavra, é o que é muito complicado para esse momento. Então, atentem para estes riscos sobre a palavra, que é o que não vale a pena. Agora não é o momento de se trabalhar, tá? Por exemplo, produzir, criar rimas, aliterações, a criança ela vai explorar, ela vai ouvir, ela vai, né, manusear os materiais impressos, mas não nesse momento produzir, descrever, recontar, são verbos complicados para esse momento. Bem, se tiver alguma dúvida quanto aos objetivos, podem colocar no chat, que a Fátima e a Edna, elas estão me ajudando aqui, né, na resposta e auxiliando também, além das respostas, auxiliando vocês a conseguirem ouvir ou melhorar a condição que vocês estão aí na casa de vocês, tá? A avaliação de reação que vocês fizeram, ela tem, né, vocês viram que ela tem 5 situações ali que foram avaliadas. A plataforma, os conteúdos, a assessoria, a formação continuada e os monitores, tá? Que são aí os gestores lá na escola. Nós temos aqui o primeiro gráfico que eu queria compartilhar com vocês é o entendimento de vocês sobre os instrumentos da plataforma. Nós vimos aqui que entre excelente, muito satisfatório, a maioria, né? Então, nós temos aqui de 167 professores, a maioria muito bom e satisfatório para o fórum, tá? Nós tivemos uma pequena porcentagem aqui de moderado. O chat também, nós conseguimos realizar, embora fizemos em horários separados, aí o que dificultou, mas no próximo a gente já corrige o erro. As tarefas que foram enviadas, também entre muito bom e satisfatório. As videoconferência, nós tivemos aqui, olha só, o moderado aumentou um pouquinho, porque foi onde nós tivemos dificuldade, temos ainda. E as comandas, né, para os caminhos, para a finalização das atividades também, nós temos aqui satisfatório, né? Então, nós precisamos atender essa parte aqui, né, para a gente conseguir enviar melhor as atividades, enviar de uma forma mais prática. O slide, ele traz para a gente a questão dos conteúdos. A maioria achou satisfatório. Então, o planejamento dos conteúdos, a maioria achou satisfatório, que nós abordamos na plataforma. A assessoria, eu vou seguindo, porque o slide não está acompanhando a minha fala. Eu vou relatando para vocês, então, que a assessoria, quanto à estrutura da plataforma, também a estrutura de fácil manutenção foi satisfatório, tá?
Nós tivemos aí quase 100 professores que colocaram satisfatório. Tivemos também 20 professores que falaram que poderia ser melhor. O design e o layout também foi satisfatório, tá? Em relação ao Centro de Formação Pedagógica, também teve um índice, né, plenamente satisfatório quanto aos parâmetros claros para os envios das tarefas. O que nos ajudou muito foi o WhatsApp, né, também, que é o que vocês colocaram nos apontamentos. Foi definido regras e datas, né, aos poucos vocês se adaptaram com a questão da semana e a data para cada tarefa. Poderia ter sido melhor se nós, né, não tivéssemos aquele prazo tão apertado, mas esse prazo foi necessário por conta do tempo de chegar para a criança, para a família, os materiais. Agora, em relação à gestão, no caso, a minha pessoa aqui, que estava, né, acompanhando e orientando cada um de vocês, né? Eu agradeço muito o retorno de vocês nos apontamentos. Tivemos aqui um gráfico de quase, vamos colocar aqui, quase 90% de vocês colocaram como plenamente satisfatório a orientação que vocês receberam, tá? Acompanhou o acesso. É claro que são muitos professores, nós temos 167 professores para acompanhar o acesso. Eu tentei fazer da melhor forma possível, mas claro que falhas teremos, né, tivemos, e o acompanhamento que vocês me disseram aqui no gráfico é que foi satisfatório também. Então, houve auxílio durante o processo. A ambientação, plenamente satisfatório também. Foi possível conhecer a plataforma. Então, nós tivemos aqui mais de 80% também, que foi possível conhecer a forma, vocês estão vendo aqui no gráfico, e auxiliou durante o processo também. Então, pude estar, pelo menos eu tentei estar presente a cada postagem de atividade, dando retorno para vocês, tá? Então, essa ambientação ela foi consideravelmente muito bem aceita por vocês. E a próxima pergunta é se vocês estariam preparados para os próximos cursos. E olha só a porcentagem: 86% já se sente confortável para fazer os próximos cursos, né? 14% necessitará de apoio para a realização. Então, é um índice bastante importante para a gente, porque diz que vocês conseguiram aprender muitas coisas, né, com essa ambientação na plataforma. Os cursos que vocês mais se identificaram, deixa eu ler para vocês aqui os primeiros. 95 pessoas, quase 58%, escolheram arte em tons, cores e formas. O imaginário infantil e o prazer pelas histórias, 47%.
Interações e brincadeiras, desenvolvimento infantil, 33%. E então esses três foram os mais votados, né, pela necessidade que vocês aí têm no momento, tá? É claro que a necessidade de continuarmos com formação relacionada ao uso dessa plataforma, a tecnologias, né? De gravar vídeos, não gravar, compactar, o uso dessa tecnologia também será abordado, no próximo curso, tá? Psicomotricidade, aí tivemos 28%, cultura, brincadeiras e brinquedos cantados, 24%, letramento e ludicidade, 22%. E aí, nós perguntamos para vocês se os gestores, né, se os multiplicadores, como foi essa relação lá na escola? O próximo slide, ele indica que os gestores, né, o diretor como coordenador, acompanhou, né, plenamente, tinha que eu concordo plenamente, concordo em partes, né, então, a relação, as informações entre gestão de escola e grupo de professores foram muito bem, então, teve um acompanhamento, teve aí a ação das ações da gestão em avisar, acompanhar, orientar também vocês, então foi muito positivo, tá? A relação entre gestão da escola e o grupo de professores, em relação à ambientação também. A próxima pergunta se referia a como, considerando os estudos de vocês, qual a melhor forma que retrata a sua aprendizagem? Como você aprende? Como você aprende? Fazendo junto, né? Então, olha só, a maioria, 74 professores, aprendem fazendo junto, né? Quando ouço, quando escrevo, olha só, quando escrevo, nós temos aqui quase 60 professores. Então, cada um de nós aprende de uma forma, né? E alguns mais quando fala, outros quando escreve. Isso é importante a gente saber para delinear as próximas formações. Aqui também é uma complementação, né? Esse slide ele traz para a gente as estratégias que nós precisamos utilizar, que o adulto também aprende, né, de formas diferentes. E aqui diz para todos nós que as vivências e as experiências fazem toda a diferença. Então, para eu aprender a ler, eu tenho que ler. Para eu andar de bicicleta, eu tenho que praticar andar de bicicleta. E para eu aprender a usar a plataforma, os recursos aqui, eu tenho que entrar e praticar muito, né? Então, as vivências, né? Aprender a postar uma tarefa, aprender a compactar um vídeo, aprender a recortar, colar, né? São coisas simples que a experiência do fazer faz toda a diferença. Bem, eu sei, estou vendo aqui no canto do olho que vocês estão com dificuldade em ouvir o áudio, né? Mas eu preciso prosseguir porque eu preciso considerar que esse vídeo será, né, gravado, está sendo gravado e ficará disponível para vocês, tá bom? A Fátima e a Edna, elas estão dando suporte para vocês aí. Aí, quanto ao uso da plataforma, sabe, são aquelas coisas bem simples que às vezes, puxa, se eu soubesse disso, não teria feito melhor. Então, são coisas muito simples que hoje eu venho falar para vocês aqui, tá?
Já falei algumas vezes no grupo, mas a gente vai retomar algumas coisinhas aqui do uso dessa tecnologia, tá? Desse recurso que a gente tem da plataforma. Bem, nós temos aqui o início de como nós, né, entramos no curso lá do maternal. O que eu queria falar para vocês é que muitos não receberam o e-mail da videoconferência, mas se vocês entrarem na plataforma, né, quando vocês entram no curso e clicarem aqui, olha, nesta setinha, nesse triângulozinho, ele vai aparecer todos os e-mails enviados para vocês, e-mails e mensagens, tá? Eles muitas vezes eles estão aqui, tá? Então, só clicar nesse triângulo e verificar as mensagens que vocês têm, a plataforma, ela manda automaticamente essas mensagens, tá? Outro ponto seria aqui, olha, tá? Então, nós temos, quando vocês entram no curso, do lado tem um local que se chama linha do tempo, e nessa linha do tempo também tem as informações necessárias, tá? Todas as tarefas, elas vêm aqui também para atentar, para lembrar vocês do que tem para se fazer. O painel, tá? É algo que vocês podem clicar sempre que quiserem ver a porcentagem, né? Ou os cursos que vocês têm disponíveis. Então, esse painel aqui vocês podem clicar para vocês verem a porcentagem que vai aparecer logo abaixo do curso de vocês. Que bom que o slide está dando para seguir, né? Então, olha só, o que mais nós tivemos dificuldade foi na questão do enviar as tarefas, tá? Então, por isso que hoje eu trago aqui para vocês um passo a passo novamente, porque ele vai continuar dessa forma, tá? Porque acaba sendo uma segurança para vocês, né, de que realmente está sendo enviada, se vocês passarem por todas essas etapas aqui. Como postar uma tarefa? Então, nós temos que anexar o arquivo, escolher o arquivo, enviar este arquivo. Em algumas tarefas pede para salvar mudanças, outras não. Enviar em definitivo, e aí perguntará se tem certeza. Se tem certeza, você vai clicar em continuar. Se vocês quiserem deixar em rascunho, tem que vir até aqui, só até salvar mudanças. O enviar em definitivo, aí vocês não podem mais mexer na tarefa, tá? Há duas formas de tarefa, tá? Eu queria compartilhar com vocês, por isso que, né, teve um pouquinho de dificuldade aí, porque nós disponibilizamos em todas elas as duas formas, mas nos próximos cursos, ou será uma ou outra, hora só uma, hora as duas. Então, olha só, quando for texto online, né, é assim como o da professora, acho que Silvia aqui, né? Já digita ou já cola na própria tarefa, tá? Esse é o texto online. Este outro aqui, que é o envio de arquivo, que tem um exemplo aqui da Tânia, é um exemplo onde vocês vão anexar o vídeo, anexar o arquivo, tá? E para fazer este anexo, né, anexar essa tarefa, precisa seguir estes passos aqui, tá? Estes passos aqui,
Só um minutinho. Eu já mostro para vocês, tá? Só um minutinho, que o slide travou aqui. Aqui. Olha só, então, né, anexar o arquivo, que é adicionar a tarefa, primeiro. Aí nós vamos escolher o arquivo. É importante que esse arquivo esteja salvo ou em Word ou em PDF no seu notebook ou no computador. Enviar o arquivo, salvar mudanças, enviar a tarefa em definitivo. Então, olha só, até aqui ela fica em rascunho. Vocês podem retirar, né, colocar, trocar. Depois ela se enviar em definitivo, aí só aí não tem como mais, né? Vocês modificarem a tarefa, tá? E aí tem o continuar. E assim são as etapas da tarefa, para enviar a tarefa. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Bem, nós tivemos então, vamos relembrar. A primeira tarefa começou com a videoconferência, a primeira. A segunda tarefa foi o estudo, foi um fórum sobre estudo em casa. Lembro-me até hoje, a primeira postagem foi da Juliana Zanettoni, tá? No fórum Estudo em Casa. Aí tiveram várias postagens, né, do fórum. Aí depois nós tivemos chat. Tivemos também as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, né? E aí fomos numerando as tarefas. Certo. Então, a tarefa 3, que foi a postagem do vídeo, né? A tarefa 3, que foi a postagem do vídeo, nós tivemos aqui muitas dificuldades, porque ele estava em texto online e estava em arquivo, então poderia ser colocado o vídeo lá só, né? Poderia ser digitado ali no texto online, ou poderia ser anexado também. Poderia ser das duas formas. Mas vou falar para vocês que eu fiz a tentativa de um vídeo de 10 MP. Então, ele carregou muito bem aqui. Aí, fiz um teste num local onde a internet não era tão boa. E demorou quase 3 horas para carregar o vídeo. Então, o carregar o vídeo o problema maior é a internet, tá? Então, não é a plataforma em si, mas a internet que eu tenho disponível aqui na minha casa. Ela carrega rapidinho ou não, dependendo da internet, tá? Então, isso foi constatado. Uma outra coisa que facilitou foi mandar o vídeo pelo WhatsApp, que foi uma dica muito legal de alguém do grupo, que pode diminuir o tamanho deste vídeo, né? Só de mandar para uma pessoa, a pessoa reverte o vídeo para você no WhatsApp, ele já diminui. Tá? Então, foi uma dica muito bacana. Eu não lembro se foi da Vanessa ou do Valdecir no grupo, tá? Queria agora falar um pouquinho para vocês do chat, tá? O chat foi uma das nossas dificuldades e nós já pensamos aqui como faremos o próximo, tá? Vamos definir, assim, um tempo, por exemplo, 2 horas para a gente conversar. Esse daqui ficou o dia todo, então, se alguém entrasse num horário que não tinha ninguém, não tinha como conversar, tá?
Eu trouxe aqui para vocês o chat, trouxe um pedacinho aqui para vocês verem o quanto é importante vocês colocarem a foto de vocês no perfil, tá? Tem colegas ainda sem foto, tá? Então, olha só, a foto, eu já identifico que colega que está falando, quem é que está aqui comigo, tá? Essa daqui é da Eliana. A Eliana tá aí? Eliana Machado? Eliana Machado está por aí? Daniel, então aqui tem um exemplo do Daniel, tá? E do que nós conversamos bastante lá, discutimos um pouquinho sobre a infância, sobre a necessidade, exemplos, estratégias para trabalhar nesse momento, tá? De pandemia. Gente, desculpem o meu cachorro. Aqui nós temos também trouxe o banco de vivências. O banco de vivências, ele foi algo, assim, maravilhoso. Foi uma experiência, assim, que muitos de vocês utilizaram, me mandaram no privado que realmente ajudou bastante. E aí tem uma pergunta da Eliane Alves, né? A Elaine Alves, isso, Elaine Alves acho que falou aqui no comecinho, Elaine Alves está aí, né? Ela disse assim, será uma dúvida, nos próximos cronogramas a serem elaborados, poderemos utilizar o mesmo banco de vivências? Sim, né? Então, ela colocou aqui que muito bem elaborado, nos serviu de norte e facilitador para as atividades oferecidas às crianças. Então, esse banco de vivências, eu sugiro, eu sugiro, eu sugiro que vocês, né, salvem no notebook de vocês, porque logo fecha esse curso de ambientação e vocês não terão mais acesso a ele. Então, quem ainda não salvou, salva o banco de vivências, tá? Para que seja um norte aí para vocês, né? Quando às vezes aperta aí a ideia. Ótimo, Elaine. Que joia, então você acabou salvando no celular também dá, que legal. Então, salvem esse banco de vivências porque vocês podem usar para próximos. E eu não vejo problema nenhum, assim, para nós, nem quando eu estava na sala, né, com as crianças, em repetir atividades, né, em repetir, né, porque experiência, a gente precisa, quanto mais a gente experiencia, mais a gente aprende. Então, por que não repetir, né? Muitas das vivências que nós enviamos para as crianças, para as famílias, tá? Então, fiquem à vontade para repetir também. Bom, essa vivência aqui eu trouxe da Vanessa Graciela, né, da Yamamoto. Achei bem bacana. Ela falou, aqui ela usa uma linguagem, né, como se estivesse explicando para o pai como fazer. É muito bacana. E aqui ela explora sobre o vento. Eu achei demais, uma ideia incrível, tá? Ela falou também disso no chat e eu quis trazer aqui para vocês esse exemplo bem bacana de explorar o vento, né? Que tem lá, né, no nosso objetivo de desenvolvimento e aprendizagem, as percepções aí dos fenômenos naturais, tá? A estrutura dessas vivências foi aprimoradas depois que vocês colocaram no grupo. Como é que faz, né? É só citar. Então, vocês puderam melhorar muito essa escrita aqui das vivências quando vocês colocaram materiais que vão ser utilizados, né? A Emaelza aprimorou ainda mais, né? Essa questão no tempo, que a criança, né, irá destinar para aproximado, que a criança irá destinar
para fazer a vivência, tá? Então, foi interessante. Vanessa Ladeira, acho que foi uma das primeiras a perguntar qual a estrutura para colocar essa vivência, com quem que eu falo, para quem que eu vou explicar, né? No caso aqui, era uma explicação para, explicando para os pais, né? Então, seguimos aí com a tarefa 4, que foi o cronograma que vocês ainda fizeram pela plataforma. Lembro que este agora, desses objetivos, não precisa ser enviado na plataforma, não existe essa tarefa, tá? Agora é diretamente com o coordenador de vocês, com os gestores lá da escola, tá? O cronograma, né, foi uma atividade também, tem cronogramas, assim, maravilhosos, alguns eu ainda tenho vontade de compartilhar no grupo com vocês, e só tenho elogios, né, pelo esforço e dedicação de vocês, então, em pouco tempo, vocês conseguiram fazer, né, o cronograma para as 3 semanas. A tarefa 5, que foi o fórum, né? Eu acho que todo mundo participou desse fórum. Aí teve mais uma enquete, a enquete acho que foi tranquilo para todos. E a respeito do fórum, eu queria colocar duas considerações aqui. O primeiro fórum foi neste formato, onde vocês enxergavam ali, né? Os comentários ficavam ali na tela para vocês. Vocês repararam que está diferente? Este segundo fórum, este segundo fórum, né? Ele está num layout, né? Num design diferente aqui. Vocês precisam clicar para ver a resposta. Pelo que eu ouvi, né, de vocês aqui na avaliação de reação, vocês preferiram mais este primeiro, tá? Mas a gente precisa experienciar de todas as formas. Chegamos na avaliação de ambientação da plataforma, que é o que vocês fizeram, né? Que o resultado foi aqueles gráficos que eu mostrei logo no início dessa vídeo para vocês. E aí nós tivemos aqui, né? O bloco 3 e bloco 3, que é maternal 1, e o bloco 3 do maternal 2, que são os objetivos, né, que foram definidos por, por vocês na etapa 2, tá? Com pouquíssimas alterações e com a inserção dos saberes e conhecimentos, né? Então, essa é a diferença, tá? E aí temos a videoconferência, que a melhor forma de entrar, ela é aqui mesmo, né, dentro do curso, tá? Que é onde nós estamos hoje. Então, foram todas essas etapas, né, para nossa que está nos acompanhando agora. A gente tem 2 professores entrando hoje pela primeira vez, né? E a gente situa a todos hoje de todas essas etapas que nós vivenciamos nesse curso de ambientação e que foram muito, muito, muito produtivas mesmo, tá? Se vocês têm alguma dúvida, podem estar colocando, espero, né? Gostaria muito que todos estivessem me ouvindo, né? Ok, Elaine. Também achei, achei Oi, que Marieta. Olá, Oi, Marieta, sou a Adriana. Oi, sou a oi, Adriana pode falar, Cristina. Estou tendo um Adriana. pouco de dificuldade com a minha internet. Você está me ouvindo? Estou ouvindo.
Ah, então, tudo bem, então. Pode falar. Oi. Então, eu tô tendo um pouco com a minha internet, mas agora ela cai e volta. Mas eu só queria agradecer e para mim está sendo muito produtivo as orientações de vocês na plataforma. Só tenho a agradecer, muito obrigada. Ah, eu que agradeço esse seu retorno, viu? E a gente tenta se colocar no lugar de vocês também, né? Que não está sendo fácil, né? É muita saudade das crianças também. A gente tem ouvido muito aí, né? O professor Carlos, Vanessa, Thaís, né? É, que falam dessa saudade das crianças e dessa de trabalho à distância, mas a gente tenta suprir isso, né, com o nosso contato, a gente não pode perder isso, tem que conversar, falar das dificuldades e a gente vai se ajudando, né? Isso é verdade. Sempre está vinculado com a criança, a família, através dos vídeos mesmo, né? Eu mesmo gravo as minhas atividades, eu explico antes, para depois aplicar para eles. Então, eles sempre estão me vendo, conversando comigo, para não perder esse vínculo mesmo, né? É muito legal mesmo, a gente sente muita saudade, mas se Deus quiser, tudo isso vai passar Vai sim. e nós estaremos todos juntos outra vez. Tem uma fala aqui da Gisele Ferreira, não sei se a Gisele está aí, ela fala assim: sinto que consegui alcançar o objetivo, mas que ainda posso aprender mais em futuros cursos. E futuros cursos aí, é, o Eliseu, ele traz para a gente algumas novidades aí, ele tem uma fala com a gente agora, tá? Mais gostaria de falar ou de colocar alguma pergunta antes que o Eliseu inicie a fala dele. Marieta, me fala um pouco sobre atingir 100% dos alunos. Ah, Denise, vou juntar a sua fala com a fala aqui da que é da Cida, não, da Thaís, que me mandou na mensagem, que muitos de vocês estão preocupados porque os pais, muitos estão se desinteressando um pouco, né? Como eu falei para vocês, a fase nós vamos aprendendo, né? Como trazer esse pai, como estar ali, né? Mantendo esse vínculo tão difícil, né? Que nesse momento estamos vivendo. Mas eu vejo que 100% é difícil mesmo, né, Denise? 100% a escola não consegue, né? É, temos que utilizar formas diferentes. Se às vezes no celular, né, no contato com o celular, o meu pai não me responde, né, eu preciso encontrar uma outra forma, né, enviar na casa o material impresso, né, para o pai ler, né, saber da importância. Então, eu preciso talvez inventar outras, né, pensar em outras formas, né, para que eu alcance, para que eu atinja essas famílias, né, que estão desistindo aí. Mas vamos ter pensamento positivo, né? Eu acho que uma solução, né, para isso é o diálogo entre nós educadores, entre nós professores. Olha, na sua está dando certo, me fala o que você está fazendo, né? Eu acho que conversar sobre isso é uma saída para a gente, né? Ver novas possibilidades. O que mais? É, Foi uma fala muito assim importante que eu até tive de uma família que
para eles, porque eles estão trabalhando normalmente, né? O pai, a mãe, eles têm outros filhos maiores, os menores, então eles têm que Sim, aplicar atividades com os maiores, com os menores, com a dificuldade que uma mãe me passou. E eu tranquilizei ela, falei assim para ela assim que é tudo um aprendizado, a gente no tempo de cada um, vai fazendo aos poucos, porque ela só pode fazer à noite. Falei que não tem problema. É sim, uma maneira assim de estar cativando os pais e não deixar eles sair do grupo, porque muitos eles querem desistir pelo fato que eles também estão sobrecarregados. E é um aprendizado para eles também. Então, a gente tem que ter a maior paciência e aprender com eles também, né? sim, isso mesmo, Adriana, isso mesmo. A Elaine aqui, pensando nas mães que trabalham para os próximos cronogramas elaborados, pois os já elaborado mais para os próximos. O que você sugere para nós? Bom, o Valdecir está digitando. A Elaine, como assim, Elaine? Para os próximos cronogramas, pois os de 6 a 24 já estão elaborados. Então, nós sugerimos as vivências que fazem parte do cotidiano de uma criança, que é brincar, que é desenhar, pintar, né? Ouvir histórias, que um adulto conte histórias, muitas vezes para ela, né? Que essa criança, ela possa ouvir músicas, né? Dançar, brincar, enfim, são coisas, são vivências, experiências do cotidiano dessa criança, né? É isso, Elaine. Na verdade, uma atividade por dia, uma vivência por dia, né? Valdecir, colocaremos agora algumas regras, alguns combinados no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá? Vamos fazer isso e tudo vai ficar melhor, tá bom? Para a gente respeitar os horários aí de todo mundo, tá? A gente vai fazer alguns combinados, a gente também está aprendendo, né? Posso passar a palavra pro Eliseu? A gente volta, tá? Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve? Sim, bom dia, Eliseu, tudo bem? Tudo bem. Bem, eu vou, na minha fala, vou reafirmar algumas questões que a Marieta já apontou, né, fazendo algumas explicações, algumas justificativas também, e falar um pouquinho de como que nós vamos nos organizar, né, a partir de agora, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de ambientação, que é importante que fique claro, né, que tudo que nós percorremos até agora foi um processo de ambientação, né? É, a, as intervenções nossas pela plataforma não era um curso, né? O objetivo disso tudo era para que nós conhecêssemos essa ferramenta. No início do ano, na primeira reunião que tivemos com os coordenadores e diretores, nós apontamos que um dos nossos projetos, né, da Secretaria de Educação, era para nós organizarmos uma plataforma de estudo. E essa plataforma de estudo, ela não tinha esse objetivo, né, nós nem estávamos pensando em pandemia, mas
no final das contas, foi ela que nos deu, né, essa oportunidade de sustentar algumas questões da educação. Então, nós tínhamos que, apesar, né, de quase todos os professores já terem feito um curso em EAD, né, já terem participado aí de cursos, as plataformas, elas mudam o designer, né, e daí parece que quando muda o designer, muda tudo. Então, nós tínhamos essa necessidade de apresentar a plataforma e que vocês a conhecessem. Então, por isso que é importante considerar tudo isso que aconteceu como um processo de ambientação, né? Era para acontecer tudo o que aconteceu mesmo, para a gente entrar lá, ter os erros e acertos, não, de repente, enfrentar esse desafio de saber ou não saber postar uma atividade. Então, era para acontecer isso, porque nós só vemos a dificuldade a partir do momento que nós estamos fazendo. E se nós não tivéssemos passado por esse momento de experimentação, a gente não ia saber que dúvidas a gente ia ter. E daí, quando nós tivéssemos um curso que tem critérios, tem tempo, iam acontecer essas coisas e daí nós não ia poder ficar auxiliando, uma vez que tinha critério, data de início, data de começo, data de finalização, enfim. Né? Então, esse processo foi para que nós conhecêssemos a plataforma. Fizemos uma outra coisa também, né? Unimos a necessidade à utilidade. A necessidade era conhecer a plataforma, conhecer a ferramenta. E a utilidade era que nós tínhamos que dar continuidade nos cronogramas, nos planejamentos. Então, nós unimos essas duas coisas e fizemos isso dentro da plataforma, né? Colocamos lá para vocês postarem cronogramas. Foi a forma como nós encontramos de unir essas duas coisas, tá? Bom, no início do ano também comentamos um pouco sobre as competências gerais da BNCC, né, e principalmente dentro da educação infantil, que tem todo esse estudo falando sobre a cultura da infância, sobre a exposição da criança, né, a Marieta já comentou um pouquinho sobre isso, e nós ficávamos pensando de que forma que a tecnologia poderia fazer parte da rotina da criança, uma vez que ela está lá como uma competência geral na BNCC. E essas competências elas foram transcritas, né, para a nossa diretriz curricular, e esse era o nosso maior desafio. E, no entanto, aquilo que nós tínhamos 5 anos para fazer a implementação, tentar entender, né, dentro do nosso processo de educação, nós acabamos fazendo em menos de um mês, né? E eu ouso dizer que vocês, né, professores, fizeram isso e fizeram muito bem. Acredito que nós temos aí muito mais muito mais bônus do que ônus nessa situação toda, né? Bom, era natural que essas condições que nós passamos tivessem muitas dificuldades. Nós, professores, pertencemos à geração X, né? O que é a geração X? São os nascidos antes de 1990, né? Lógico que tem alguns que nasceram depois, né, já estão trabalhando no nosso meio, mas a grande maioria de nós, professores, são os da geração X. E essa geração não são nativos digitais, né? Então, aprenderam a lidar com a tecnologia, com ela em processo. E é claro que vão surgir muito mais dúvidas, muito mais dificuldades. Então, tudo que nós estamos passando, estamos aprendendo, digamos assim, é compreensível, é totalmente compreensível. E que bom que nós temos essa oportunidade de aprender cada vez mais, né? Bom, e tudo, né, que nós estamos fazendo é por projeção, né? Às vezes vocês estão fazendo alguma coisa na escola e de repente muda todo o planejamento, a forma de fazer, porque nós estamos trabalhando por projeção. Não tem como nós definirmos, projetarmos algo e de repente afirmar que isso de fato vai acontecer, né? Um exemplo disso é que no dia 20 de julho, agora, nós tínhamos a intenção de retornar, né, com as aulas presenciais. E, no entanto, isso já se desfez, né, já mudou lá para setembro, não temos a certeza de que setembro nós retornaremos novamente, então, nós não temos, por não termos essa certeza, a gente precisa trabalhar ainda por projeção, né? Projetamos algo, mas sem a certeza de que vai acontecer ou não. Então, mas era só para ficar claro para todos nós que esse processo que nós percorremos até aqui, tanto nessa experiência que vocês já tiveram com os pais, com as famílias,
E esse processo que nós estamos percorrendo de formação dentro da plataforma foi para a ambientação, foi para conhecer, foi para nós nos adaptarmos a esse novo modelo, tá? Falando um pouquinho também sobre a função do centro de formação. O centro de formação é um departamento dentro da secretaria, e a função principal do centro de formação é trabalhar com a formação continuada. E nós trabalhamos também com algumas normas pedagógicas, né? E essas normas pedagógicas, elas ainda dependem de outros departamentos para que elas se consolidem. Então, em algumas situações, vocês, professores, os coordenadores, né, e diretores, nos perguntam algumas coisas que nós, ou nos questionam, ou nos pedem algum parecer sobre coisas que nós não temos governabilidade, né, e nem conseguimos responder. Então, eu queria dizer isso, que a nossa função é a formação continuada. Eu vou até dar um exemplo. Por exemplo, quando vocês nos questionam e falam assim, não tem material na escola, como que a gente vai fazer ensino à distância, auxiliar os pais, a gente não tem material. E aí, Marieta, como é que fica? E aí, Eliseu, como que nós vamos fazer agora? Então, quem cuida dessa parte não é o nosso departamento, né? O nosso departamento cuida da parte pedagógica, da ação, e não do como nós vamos executar isso tudo, né? Materiais, por exemplo, quem cuida é o departamento de finanças e suprimentos, né? Por exemplo, não o caso da educação infantil, que usa muito pouco a questão de xerox, né? Mas a nossa cota de xerox é muito pequena. Como que a gente faz agora? Né? Não é o nosso departamento que cuida de cota de xerox. Então, às vezes, as respostas demoram para chegar até vocês, né? Causam uma certa insatisfação, né? Dá a impressão que o centro de formação está se omitindo em algumas situações, mas é que, na verdade, são coisas que nós não resolvemos, são os outros departamentos da secretaria que resolvem. Então, era só para vocês entenderem, né, qual que é a nossa função lá dentro. Então, a gente cuida dessa questão de cursos, de estudos, novos estudos que estão surgindo, e tenta passar isso para a rede para que a gente possa ir incorporando na nossa prática. E as normas pedagógicas, que é como organizar a diretriz, a sistematização das avaliações, os documentos. Essas questões das normas ainda dependem de outros 2 departamentos da secretaria, que é a parte de legislação e a supervisão, né? Então, a gente trabalha em conjunto com esses outros 2 departamentos, a gente não decide sozinho, né? Então, era só para que vocês entendessem como que funciona o nosso departamento. Falando agora um pouquinho sobre esse processo que vocês percorreram na escola de planejamento, né? Até teve uma pergunta, eu acho que foi da professora Elaine, perguntando sobre esses próximos passos, né? Depois de julho, né? Os próximos cronogramas, né? Pedindo sugestão de como que vai ser feito. Nós passamos por 3 processos de planejamento. O primeiro processo de planejamento, nós fizemos lá no centro de formação, né? A Marieta ficou à frente das atividades do maternal, né? Construiu, né? Todo o planejamento e enviou para as escolas. Na primeira videoconferência eu até expliquei para vocês, falando assim que isso não era o ideal, né? Esse trabalho não era nosso, mas nós tivemos que fazer isso devido à necessidade, né? Quem conhece os alunos, o pouco que vocês conhecem, a educação infantil é muito mais complicado porque esses alunos estão chegando agora. Diferente das escolas de ensino fundamental, por exemplo, que esses alunos estão lá há alguns anos, né? Nos conselhos de classe já foi discutido muito sobre esses alunos, então existe sim um diagnóstico praticamente pronto, né? Da vida desse aluno. Diferente de vocês na educação infantil, que muitas vezes estão recebendo esses alunos pela primeira vez, e aquele tempo que nós tivemos em fevereiro e março foi muito pouco para ter um conhecimento maior sobre esses alunos. Mas, de certa forma, vocês já tiveram um período de adaptação e puderam conhecer pelo menos um pouquinho esses alunos. Então, é natural que vocês, enquanto professores, tenham domínio, né, de como fazer essas atividades para estar orientando os pais. No segundo momento, vocês já fizeram praticamente todo o processo de planejamento. A única coisa que o centro de formação
fez foi organizar as habilidades até junto com vocês e foi acompanhando esse processo através da plataforma. E agora, no terceiro momento, que é esse novo bloco que vocês já estão participando, né, organizando o cronograma a partir do dia 6, vocês fizeram praticamente sozinhos, né, as escolas fizeram praticamente sozinhas, se organizaram, né, de acordo com as orientações dos seus gestores. Então, esses foram os 3 processos que nós percorremos. Para agosto e setembro, né, nós ainda não definimos quais serão as linhas, mas a única coisa que nós definimos é que agora nós retomaremos o funcionamento original, digamos assim, né, as orientações partirão do coordenador de vocês, que nós, até comentei ontem numa outra videoconferência, que nós acabamos pegando um pouquinho, né, do ofício do coordenador, né? Porque a Marieta, por exemplo, estava em contato direto com vocês, né? Numa situação de organização da nossa rede, né, o contato direto nosso é com o coordenador, né, e o coordenador vai gerenciando essas atividades com vocês dentro da escola, que é o que vai voltar a acontecer agora, tá? Nós temos a responsabilidade ao direito do aluno, né, até foi uma das perguntas que vocês fizeram, né, como que se garante 100%, o que nós precisamos fazer, né, garantir de 100% é a oferta. Foi exatamente por isso que várias de vocês, coordenadores e diretores, muitas vezes chegaram até ir até a casa das crianças, correndo um risco, né, porque foi uma das normas de segurança, era que para todo mundo ficar em casa, mas vocês, mesmo assim, correram o risco para garantir essa oferta para as crianças de vocês. Então, é o que nós precisamos fazer enquanto escola, garantir a oferta, que toda essa instrução, esse vínculo que a gente está tentando organizar da escola com a família, que ela chegue a todas as famílias. Agora, quanto a desenvolver as atividades, quanto a fazer tudo isso, essa é uma garantia que nós não vamos ter nunca, até porque o pai pode se recusar, a criança, vocês sabem que as crianças têm uma instabilidade muito grande, e o espaço escola, ela permite que o professor vá convencendo a criança a desenvolver aquelas atividades que são propostas. Na casa, é um outro espaço, é um outro contexto, não é a escola. Então, essa criança acaba, às vezes, não querendo fazer, o pai também se irrita, acha que não é competência dele fazer aquela atividade, a ponto que o professor, ele está, né, disponível a isso. Então, nós vamos ofertar, né, e dar esse direito do aluno e todas as famílias de fazer. Agora, se eles não devolverem para você, se os pais não estão fazendo essas atividades, né, então, nós temos que aguardar esse possível retorno. Se essa criança não fez, teve um atraso no desenvolvimento, nós vamos fazer aquilo que a gente faz de melhor, que a escola sabe fazer muito bem, que é correr atrás de desenvolver, na verdade, essa criança, mesmo que tardiamente. Eu sempre dou esse exemplo em relação à alfabetização, né? A criança não se alfabetiza no primeiro ano, não se alfabetiza no segundo, e chega lá no quinto sem estar alfabetizada, e o que o professor do quinto ano tem que fazer? Alfabetizar a criança, e a escola sabe já fazer isso. A mesma coisa vocês, né? Uma criança que chega no maternal, por exemplo, não passou pelas outras fases, tem um atraso no desenvolvimento, porque, né, de repente não teve a intervenção da escola, ela até vai para o ano seguinte. E o que a gente precisa fazer? Desenvolver essa criança. E isso é o que nós sabemos fazer de melhor, porque somos professores. Então, não vamos ficar nos preocupando. A nossa preocupação tem que ser, sim, em ofertar. Vamos ofertar, vamos fazer a nossa possibilidade de tentar manter esse vínculo, convencer o pai, né, de fazer essas atividades com as crianças, para a gente garantir pelo menos o mínimo do desenvolvimento. Se eles não estiverem correspondendo, fiquem despreocupados quanto a isso, que num possível retorno, seja esse ano ou no próximo ano, nós vamos correr atrás disso, né? Nós já tivemos aí esse tempo todo das crianças distantes da escola, ela já causou, né, um certo prejuízo, digamos assim, né?
tiveram muitas coisas boas, mas nós tivemos um prejuízo na aprendizagem em si. E vamos ter que recuperar isso num próximo tempo, digamos assim. Sobre a organização da rotina e de tempo letivo e processos avaliativos, esses 2 itens estão aqui na minha pauta, mas é muito mais voltado para o ensino fundamental. Porque na educação infantil a gente ainda tem algumas questões a serem resolvidas administrativamente, que é sobre a compensação de aulas, a avaliação. Então a gente nem vai tocar nesse assunto porque ele não é pertinente nesse momento, porque ainda nós não temos uma situação administrativa resolvida sobre a educação infantil, tá? Nos próximas etapas, como a professora até perguntou, né, para agosto e setembro, é claro que os objetivos de aprendizagem, eles estão ficando cada vez mais complexos, porque o que a secretaria fez, né? O que o Centro de Formação fez? Nós pegamos aqueles objetivos mesmo que eram possíveis da gente mandar para casa e o pai conseguir desenvolver com as suas crianças. Foi isso que nós tentamos fazer. Agora está chegando num tempo que a gente precisa tornar isso um pouquinho mais complexo, que é o que aconteceria na escola também, no presencial. Então, e nós começamos a perceber que muitos desses objetivos, os pais não conseguem mais dar conta lá dentro da casa, né, de organizar atividades. Tem atividades que são permanentes que eles vão conseguir fazer, como esses exemplos que a Maria até deu, né, contar uma história, cantar uma música com a criança, desenvolver algumas brincadeiras, isso é tranquilo, mas tem coisas que é só o professor que consegue dar conta. Então, talvez, para nós amenizarmos esse processo, nós precisaríamos utilizar outros recursos. E são esses recursos que nós vamos estudar agora numa próxima etapa em curso, através da plataforma, tá? Já explico melhor para vocês. Nós estamos organizando, vocês estavam recebendo também blocos de objetivos de aprendizagem para organizar as atividades para mandar para casa. Receberam lá junto com as atividades na primeira etapa, na segunda etapa vocês negociaram e organizaram outros objetivos, e nessa última etapa, que começa agora dia 6, vocês receberam um outro bloco de objetivos para organizar as atividades. Como eu disse no início, nós não temos ainda definição de datas, de bimestres, enfim. Por conta disso que a gente estava mandando aos poucos. Mas agora, né, nós sabemos que não podemos mais ficar contando com essa instabilidade, nós estamos organizando uma matriz reguladora. Aqui está a matriz de referência, mas é uma matriz reguladora, tá? O que é essa matriz reguladora? Nós pegamos a nossa diretriz, que a gente não pode deixar a diretriz de lado, e estamos tirando dela alguns objetivos que são pertinentes para o ano de 2020. Então, nós já estamos organizando essa matriz agora com os 4 bimestres, com todos os objetivos que precisam ser organizados para 2020, e na próxima quinzena agora, vocês receberão essa matriz pronta, até com os objetivos do ano todo. Né? E daí vocês vão desenvolvendo os planejamentos de acordo com a realidade e o diagnóstico que vocês têm da turma de vocês. Eu vou dar um exemplo. Quando nós estamos no presencial, né, no ensino presencial, nem tudo que está descrito na diretriz a gente consegue dar conta, porque depende do ritmo da nossa criança. A mesma coisa vai acontecer agora, não adianta querer olhar para a matriz lá e achar que tudo a gente vai conseguir fazer, porque isso não acontece nem no presencial. Na verdade, nós temos que olhar para aquela matriz, que é uma norma pedagógica, analisar o diagnóstico da minha turma e ver a possibilidade. A partir disso, a gente vai organizando de acordo com o ritmo das crianças. Né? É assim que funciona, já funcionava dessa forma. É que parece que quando nós mudamos a modalidade, saiu do presencial para uma orientação à distância, parece que mudou tudo, mas não mudou os direcionamentos pedagógicos, eles são os mesmos, né? O nosso olhar é o mesmo. Então, só mudou a modalidade, né? Modalidades e recursos. Bom, é isso então, né, em relação ao planejamento. Falando agora um pouquinho sobre o curso, né, que nós vamos oferecer. Como eu disse, a primeira parte foi para vocês conhecerem, né,
a plataforma, e o curso de formação continuada, né, a partir de agora, nós vamos oferecer curso. Por que que agora tem uma característica de curso? Qual que é a diferença de um curso e da ambientação que nós oferecemos? O curso, ele tem uma norma, né, uma norma legal, digamos assim, porque ele existem critérios, né? Esses critérios todos eles vão ser organizados numa ementa. Essa ementa é publicada na imprensa oficial e ela começa a ter validade para fins de documentação, ou seja, ela vai gerar um certificado, né? E esse certificado, por enquanto, ele tem esse certificado ele tem validade para fins de anexo, para pontuação do professor. Então, a partir de agora, tudo que vocês fizerem na plataforma, ele vai gerar um certificado para pontuação, tá? Por enquanto, é isso que nós conseguimos enquanto retorno, né, para vocês. Está sendo estudada essa possibilidade também de ser colocado esse documento como aquele rol de documentos que são pedidos para evolução não acadêmica, né? Mas isso está em estudo ainda. A única coisa que nós temos como garantia é a certificação para anexo, tá bom? Foi feito uma organização, né, uma consulta para vocês, agora na avaliação de ambientação, sobre que temas que vocês gostariam de fazer, né, enquanto formação. Nós, né, formadores lá no centro de formação, nós entendemos que a formação ela tem que partir de uma necessidade pessoal de vocês, né? Por exemplo, eu quero fazer um curso de literatura, então eu me inscrevo nesse curso de literatura porque é uma necessidade pessoal, ou quero aperfeiçoar sobre determinado assunto. Nós entendemos que toda formação ela deva acontecer a partir da pessoa, e não pela obrigatoriedade de fazer algo. Por isso que nós pedimos aquelas opções para vocês, né, do que vocês gostariam de fazer, qual que é a necessidade de cada um. Como a plataforma ela está em construção ainda, né, ela iniciou agora que nós estamos estruturando, ainda nós não temos condição de oferecer um leque de possibilidades para vocês escolherem. Mas nós faremos isso a partir de setembro, certo? Enquanto isso, em agosto e setembro, né, a partir agora de 13 de julho, nós vamos colocar um único curso, e esse curso ele foi pensado a partir de alguns apontamentos que vocês já fizeram, né? Mas ainda talvez não contemple a necessidade específica de cada um. Então, essa é a pergunta que a Elaine fez agora, né? Nós oferecemos um único agora, partindo, lógico, de alguns apontamentos que vocês já fizeram, mas a partir de setembro, a gente, nesse meio tempo, as ATPs vão organizar, né, aqueles cursos que vocês indicaram lá na avaliação, né, colocando essas várias possibilidades. Então, em setembro, vocês vão entrar na plataforma e vai ter lá vários cursos e vocês vão se inscrever naquele que vocês têm vontade de fazer, né, mais afinidade ou querem aperfeiçoar, vai ser nesse sentido. Mas como a gente não tem esse tempo, não teve ainda esse tempo de organizar vários cursos para escolha, a gente vai oferecer agora, nesse momento, um específico, tá bom? Como eu falei para vocês agora há pouco, a formação continuada, ela vai voltar a fazer parte da organização do centro de formação. E o acompanhamento pedagógico, que era o que a Maria estava fazendo com vocês diretamente, e é uma função do coordenador, vai voltar para o coordenador. Então, os cronogramas, as atividades, é o coordenador que vai ver, vai dar as devolutivas para vocês, como já era no presencial. E nossa função mesmo, né, no caso a Marieta, vai acompanhar a formação continuada, que é esse curso que vai estar disponível para vocês. Bom, a Elaine perguntou qual, vou falar já falo sobre o curso. A nossa dinâmica de trabalho, então, retoma, né, aquela situação original do nosso trabalho, né, Secretaria de Educação, através de todos os seus departamentos, inclusive do Centro de Formação, passa as orientações para a gestão, né, diretor e coordenador, né, até nós tínhamos vários reuniões de coordenadores, né, quinzenais ou
semanais, e nós repassávamos essas orientações, discutíamos essas orientações com os coordenadores, e depois nos HTPCs eles passavam para vocês. Nós vamos fazer a mesma coisa, né, a partir de agora, né, Centro de Formação vai começar a fazer as orientações não mais direta para vocês, né, o nosso contato direto vai ser através do curso, mas as orientações vão ser feitas para o coordenador, e o coordenador vai trabalhar com vocês, então, nos HTPCs, como já era no ensino presencial. Né? Agora que a gente já se ambientou, está retomando nossas atividades, a gente consegue fazer dessa forma, tá bom? Vamos falar, então, um pouquinho sobre o curso que vai ser oferecido. O curso, nós vamos falar um pouquinho sobre processos pedagógicos, né? A diretriz curricular, as tecnologias de informação e comunicação como recursos de uma tecnologia de aprendizagem e conhecimento. Esse curso começa no dia, a partir do dia 13 de julho, não necessariamente no dia 13 de julho, e ele finaliza no dia 11 de setembro. Eles terão 9 semanas, né, divididos em 4 módulos. Nesses 4 módulos, nós vamos trabalhar o seguinte: nesse primeiro módulo, nós vamos tratar de tecnologias, não tecnologias no sentido de recurso, só de recurso. Nós vamos tratar de tecnologia no sentido de inovação, pensando, né, educação infantil, pensando principalmente naquela questão que a Marieta já destacou, que é a exposição da criança às telas, aos recursos midiáticos. Então, quando a gente fala de recurso tecnológico, quando a gente fala de tecnologia, ele não se resume somente ao computador, à televisão, não só isso. A gente fala de tecnologia no sentido da inovação, né, que recursos que eu, professor de educação infantil, posso ampliar nas minhas aulas, que vai fazer com que a minha criança tenha um desenvolvimento, né, um bom desenvolvimento. Então, esse primeiro módulo vai tratar um pouco disso, né. É claro que são tecnologias, a gente vai falar de tecnologias e de recursos midiáticos, mas também vai falar um pouco de inovação, né? Por exemplo, lá, só um exemplo para a educação infantil, né? Colocar para a criança uma caixa, né, de papelão lá com aqueles buraquinhos lá que ofereça para ela um desafio, para ela encaixar coisas, isso é um recurso de inovação, isso é uma tecnologia, né? Porque eu estou utilizando um instrumento, né, um outro instrumento, para fazer com que ela tenha uma habilidade ou recorra a uma experiência. Então, é nesse sentido que vai acontecer esse primeiro módulo. O segundo módulo, a gente vai retomar algumas questões da nossa diretriz, né, que é importante nós compreendermos alguns processos que estão na diretriz, como os objetivos de aprendizagem, os direitos, né, de aprendizagem, a cultura da infância. Então, tudo isso está lá na nossa proposta pedagógica e a gente precisa entender um pouco ela, tanto para usar na nossa matriz reguladora, que estamos, né, utilizando agora esse ano, como para os próximos anos, que nós faremos, de fato, a implementação da diretriz curricular. No terceiro módulo, nós vamos tratar de práticas educativas. Tudo aquilo que a gente estudou no primeiro e no segundo, a gente vai juntar. Como que a gente faz, então, por exemplo, uma aula considerando a diretriz curricular e utilizando esses recursos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas práticas. E no quarto módulo, vamos tratar de alguns processos pedagógicos, que é o olhar do professor em relação à avaliação, ao planejamento, como que ficam os planejamentos, os cronogramas, as rotinas das crianças, enfim. Então, esse curso ele vai tratar um pouquinho disso, um pouquinho de cada coisa, até que a gente possa oferecer cursos mais específicos, como foi colocado lá na plataforma de vocês na avaliação, como literatura, música, arte, né, enfim, nesse sentido. Bom, mais detalhes, né, nós vamos dar mais detalhes para vocês na ementa. Toda vez que a gente faz um curso presencial, a primeira coisa que nós formadores fazemos é ler a ementa para vocês na íntegra, porque lá tem os critérios, né, critérios de como participar, se tem que fazer todas as atividades, como esse curso vai ser em EAD, né, pela plataforma, quanto tempo que eu tenho
que disponibilizar das minhas horas de trabalho para a plataforma, como que vai funcionar tudo isso. Então, esses esclarecimentos nós vamos dar via ementa. Essa ementa está sendo construída, tem algumas questões que nós estamos resolvendo ainda, questões legais, como eu falei para vocês, tem uma parte de legislação nisso tudo, e nós estamos resolvendo, mas provavelmente ela será publicada até a semana que vem, né, até o dia 10, ela é publicada na imprensa oficial, e na abertura do curso a gente vai fazer a leitura dessa ementa, esclarecendo todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a participação, certo? Eu vou finalizar, então, na semana que vem, né, de 6 a 10 de julho. A partir de hoje, não tem nenhuma atividade para vocês mais na plataforma em relação à ambientação, né? A plataforma ela vai fechar amanhã, né, sexta-feira, foi isso que a Marieta falou, se vocês tiverem algum arquivo para baixar lá, baixem todos os arquivos no computador de vocês, porque ela vai ficar oculta para vocês, vocês não vão conseguir ter mais acesso a tudo que vocês fizeram na ambientação, né? Até para a gente liberar espaço na plataforma para colocar os demais cursos. Então, nessa semana de 6 a 10 de julho, que é a semana que vem, os ATPs estão ausentes, né? Eles vão estar ausentes do centro de formação, eles vão estar numa outra formação, mas claro que se surgirem alguma situação de dúvida que vocês tenham, queiram consultar, que talvez fosse direto com a Marieta, mas como a Marieta não vai estar, eu vou estar, né, atendendo vocês, caso tenham alguma coisa para resolver. Mesmo assim, se eu não conseguir resolver, a Maria está retornando no dia 13, a gente vai fazendo os encaminhamentos, tá bom? Eu queria finalizar agradecendo vocês, professores, e os coordenadores que estão assistindo, né, essa vídeo. Eu acredito que tudo que nós pensamos lá no centro de formação, enquanto técnicos, só é possível, só acontece se vocês, professores, tornarem uma ação, né? Então, todo o sucesso que nós temos é porque vocês foram lá, fizeram e acreditaram, né, e conseguiram colocar isso em prática. Então, nós temos que talvez agradecer mesmo essa figura, né, vocês, o professor. Então, muito obrigado mesmo pela parceria, por acreditar, né, no nosso trabalho e colocar isso em prática, né, muito obrigado. E nós nos veremos, então, talvez em outros vídeos, a partir do dia 13 no curso, então, tá? Obrigado e até a próxima. Eu vou retornar lá para a Marieta para ela finalizar com vocês. Bem, então ainda não voltou aqui para mim, Eliseu, mas compartilhar um vídeo, carregar uma apresentação. Não é só vocês, não, que tiveram dificuldade para iniciar. Nós também tivemos muita dificuldade
para aprender, porque também a plataforma, assim como vocês iniciaram, nós também, né? Nós também tivemos bastante dificuldade em estar desenvolvendo as atividades também, tá? E até, por exemplo, agora, para voltar ao meu slide aqui, eu estou patinando aqui um pouco, sabe? Eu já carreguei a apresentação, Eliseu, mas não veio. Talvez seja a internet. Você já voltou para mim? Já? Carregar uma apresentação. Bom, carregou, mas eu encerro comigo mesmo aqui, olhando para vocês e lendo uma frase, né? Pode ser? Não carregou, mas eu leio aqui para vocês uma frase da Cora Coralina. Ela traz para a gente essa questão da afetividade, da empatia, né? E eu acho que cabe muito bem para este momento, tá bom? Pronto. É assim. Tô... Ufa, tá aí, né? Essa pessoa maravilhosa que a gente tem, né? Que fala pra gente assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sim não tocar no coração das pessoas. Então, o que vocês estão fazendo, tocando o coração das famílias, né, tocando o coração das pessoas, e concordando com a fala aqui do professor Daniel, em nosso chat, onde ele fala assim: olha, a pandemia, nada será mais do mesmo jeito quando voltarmos. Família e escola estão tendo oportunidade de fortalecer as relações. E aí, no chat, eu completei para ele assim: tudo que a gente sempre pedia, né, na escola, para os pais, né, fazerem com as crianças, fazerem pesquisas, enfim, essa parceria entre escola e família, que os pais pudessem brincar com seus filhos, contar histórias, conversar. Chegou esse momento, né, mais rápido do que a gente imaginava, e temos ele aí em nossas mãos. Então, que façamos o melhor, sempre tocando o coração das pessoas, tá? Esse vínculo que eu sinto, né? Vocês tocaram o meu coração e espero ter tocado de vocês também, tá? Com muita afetividade, que eu desejo muita proteção, que Deus abençoe a cada um de vocês, encerrando essa videoconferência, tá? Fique com Deus e obrigada por tudo. Amém. Fica com Deus, você também.